Bom dia pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Brito do canal Fala Brito, este canal em que vocês estão nesse momento. E hoje eu vim trazer mais um vídeo da semana. Lembra que a gente fez um combinadinho de que vai ter 2 vídeos por semana? Então hoje eu vou trazer o primeiro vídeo dessa semana, que é a segunda semana de fevereiro de 2026. E como tema de hoje eu vim resolver aqui trazer uma opinião que ninguém pediu, mas eu vou trazer mesmo assim, eu espero que você curta. E também não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo também. Bem, hoje eu vou trazer um tema que é muito controverso no meio dos adolescentes e bastante polêmico entre os usuários de Crunchyroll, e pessoas que fazem uso de diversos aplicativos de streaming para assistir animes. E se você pensou que eu ia falar de pirataria, você está completamente equivocado. Na verdade, eu vou falar sobre Jujutsu Kaisen. Exatamente, esse anime aí que ganhou o coração das pessoas e por muito tempo teve gente achando que era o sucessor, digamos assim, espiritual de Naruto. Os motivos por trás disso são vários, né? Mas temos ali principalmente a composição de times e de um professor, eu não sei como é que é o nome daquele, eu não sei qual seria o título daquele personagem de cabelo branco e óculos maneiros que são redondinhos e o cara é super bonito também no anime. Diga-se de passagem, né? Mas assim, é um anime que eu acompanho casualmente, eu não sei se existe essa definição e é até um pouco estranho dizer que existe. Mas enfim, tipo, eu assisto casualmente, não é um anime que me prendeu, apesar de eu achar que ele tem uma animação muito bonita em alguns pontos, mas tem algumas coisas que me incomodam e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, a primeira coisa que me incomoda já assim, diretão, e é uma coisa que vem desde o primeiro episódio, na verdade, é que o protagonista é chato. Mas mais chato do que o protagonista são os amigos do protagonista. Por que eu falo isso? Porque eu noto ali que o cara tá tentando sempre salvar o mundo e ele tem essa composição de ser o herói bonzinho, de que vai se sacrificar pelos amigos. Mas os amigos dele são completamente grosseiros com ele. E piora isso, porque quando eu olho para as relações por muito tempo, só para você entender por que eu estou falando isso para você, porque por algum tempo eu fui professor de adolescente e eu notava exatamente esse tipo de relação entre os meus alunos. Inclusive, eles assistiam esse anime. E eu não sei até que ponto isso influencia a maneira como eles próprios se enxergam no mundo e como eles se enxergam em relação ao outro. Então, o que eu vi ali? A gente sempre tinha alguém na equipe, nos grupinhos, que estava se dispondo a se sacrificar pelos demais. E aí você sempre tinha alguns FD, né, FDPs, que tratavam esse cara com muito desdém. E é literalmente isso que a gente vê no anime. A gente vê ali o. Eu até esqueci o nome do protagonista, de tão sem sal que ele é. Mas eles têm ali aquela composição de time, né? Que tem aquele guri que tem a sombra preta e a outra que tem um martelo. Eles tratam o cara muito mal, porque ele simplesmente engoliu os dedos do Sukuna. Ok, você pode dizer, não, mas eles tratam assim porque ele pode se tornar um vilão e detonar todo mundo. Enfim, isso é verdade, é um ponto dentro da narrativa. Mas eu acredito que isso não me chame a atenção, sabe? Tipo, esse tratamento chato, assim, uma coisa meio Sakura e Naruto, sabe? Tipo, eu acho isso muito, muito, muito chato. E isso é no contexto geral de animes, na verdade. Apesar de que eu assisto anime desde os meus 5 anos, eu acho, quando ainda passava o Fly lá no SBT, ó, e o Silvio Santos ainda era vivo, lá pela década de 90. Eu sempre achei meio estranho essa maneira de relacionamento, esse humor, na verdade, né? Que os mangakais e o pessoal que trabalha com animação coloca nesse nível assim de relacionamento, tipo, sempre uma amizade violenta. A gente sempre tem ali o protagonista apanhando por nada, ele não pode expressar nenhuma opinião, que ele está sempre apanhando de uma personagem feminina, principalmente. Enfim, eu acho que talvez isso tenha a ver com algum feitiço de humilhação que os japoneses gostem. Jamais saberemos de fato o que leva os mangakais a colocar esse tipo de situação dentro do desenvolvimento psicológico dos seus personagens. Eu, enquanto autor, porque eu já tenho algumas histórias escritas, inclusive vou até deixar aqui
a indicação de uma light novel que eu estava começando e está publicada na Amazon. Se chama A Torre do Fim do Mundo, se você quiser ler. Mas assim, eu enquanto autor me sinto incomodado também, sabe? Não só apenas como telespectador, mas como autor eu me sinto incomodado de colocar esse tipo de perfil psicológico, eu acho tão forçado. Mas enfim, eu não sei se é isso que a galera gosta também, e eu sou do tipo que eu não sou muito de ir pro que a galera gosta. Eu acho que eu faço o que me deixa confortável e espero que alguém se identifique com isso. Então esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto em relação ao Jujutsu Kaisen que eu acho bem estranho é o nível de poder da galera. Você tem uma mistura ali, e você pode me corrigir se eu entendi errado, mas tem um negócio meio de energia espiritual, mas também tem uma questão sanguínea. Eu acho que são sistemas de poder que não são muito bem trabalhados. A última luta que eu vi, inclusive vai ser um gancho para o próximo ponto, que foi uma luta do Gojo contra um carinha que tem tipo uma bilola assim aquilo muito estranho, cara, muito estranho, aquela bilola no ombro do cara roxa, pulsando e com uma carinha assim, tipo, só uma bilola gigante no ombro do cara aqui. Aquilo ali é muito estranho. Então, o nível de poder eu acho bem bizarro, assim. Do nada você tem um cara que tira uma venda e ele simplesmente explode tudo com o poder da luz, mas depois ele se envolve numa outra luta que ele simplesmente leva uma facada e tipo e morre. Tipo, eu também não assisti mais porque eu comecei a segunda temporada, eu acho. E eu achei bem arrastado, né? Não no sentido de que eu não gosto de animes lentos, afinal eu assisto Frieren, né? E venho também de animes, venho assistindo animes desde os anos 90, então tipo os animes dos anos 90 e do início dos anos 2000, eles tinham uma coisinha assim um tanto mais lenta, digamos, né? Mas enfim, eu acho o nível de poder bastante estranho. Uma outra coisa foi em relação ao Gojo, né? Eu também não me importo se eu tomar spoilers aqui nos comentários, enfim. Até onde eu assisti, ele tinha morrido. Mas o problema não é matar um personagem. O problema é matar o personagem que tem carisma na série, sabe? Tipo, o protagonista ele não consegue carregar, ainda que eu não sei como é que vai ser o futuro da história. Para você que leu o mangá, não sei se você tem algum spoiler aí. Mas o protagonista não tem carisma. Ele não tem um carisma perto do que o Gojo tem. E não digo só em relação à beleza, sabe? Tipo, parece assim que o autor conseguiu construir bem o Gojo, mas esqueceu de desenvolver o resto de todos os outros personagens que são importantes para a narrativa. E ficou um negócio super estranho. Um outro ponto é sobre a história em si. A narrativa eu acho ela bem pesada. Em que sentido? Parece que quando eu assisto o Jujutsu Kaisen, eu me sinto oprimido de alguma forma, assim. Você pode dizer, não, Brito, isso é frescura sua, não tem nada a ver. E eu nem tô trazendo, assim, uma questão, uma leitura religiosa, mas tipo, não é uma coisa que me divirta, sabe? É mais por assistir porque tá no hype, de certa forma, e você acaba ficando curioso, porque você assiste tanto edit sobre isso e tanta coisa, que aí você, vou tentar dar uma chance aqui para ver se realmente é divertido, e o problema é que não é. E talvez seja por isso que eu não consiga acompanhar por mais de 2 episódios, assim. Tipo, no primeiro episódio eu começo assim, ok, tá bom. Aí quando você vai pro segundo, tá uma merda. Sabe qual é uma outra história que segue bem nesse sentido? Chainsaw Man. Eu acho que você deve ter visto aquele lá da motosserra, né? Aquilo ali pra mim simplesmente é um gore puro, 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 puro. A narrativa não sustenta aquela quantidade de violência que tem, e eu nem tô falando que violência é um problema no sentido dos conflitos, né? Do que ele quer trazer, mas quando ela é usada de uma forma assim, simplesmente de ser violência para ser violência, tipo, acaba perdendo um pouco assim esse critério de identificação, digamos assim. A não ser que você seja um psicopata, né? Que tem vontade de estripar pessoas, e aí você realmente talvez goste muito disso. Mas nesse sentido a história acaba se tornando pesada, sabe? Tipo, o sangue, as vísceras e todo esse resto de coisas, de cortes e enfim, de abate, digamos assim, de carne, se torna sem sentido, sabe? A narrativa vira assim uma vírgula diante das cenas que são pesadas, digamos assim, apesar de que eu já tenha idade suficiente para julgar. Eu sei que tem muito adolescente, pré-adolescente principalmente, que assiste, e eu particularmente acho pesado, né? Eu não sei ali qual é que é a intenção do autor do Chainsaw Man, junto com o autor do Jujutsu Kaisen, de trazer tantas cenas de violência, assim. E acaba sendo chato.
para falar a verdade. E para finalizar, são as lutas que não são boas. Eu não achei as lutas do Jujutsu Kaisen lutas que são memoráveis, por exemplo. Você não vai ter, por exemplo, você que é da velha guarda, você não vai ter um edit do Gaara lutando contra o Rock Lee ao som de fundo do Linkin Park, por exemplo. E esse vídeo ter milhões de visualizações e ser lembrado até hoje por muitas gerações de gente que gosta desse tipo de mídia, que são os animes. E aí você tem umas lutinhas assim, mais ou menos, para falar a verdade, eu acho que as lutas mais interessantes que eu achei foram as iniciais, quando a gente tem aquele Digimon com cara de vulcão, e aí ele luta com o Gojo mostra ali todo o potencial dele e tal. E é só isso, assim, as demais lutas eu achei bem chatas. Ah, desculpa, estou sendo injusto se eu não mencionar aqui a luta daquele guri que tem um cabelo meio azul e uma cicatriz assim no rosto. Eu acho que aquela luta ali também é legal. Quer dizer, ele lutando tem umas coisas interessantes assim, me lembrou um pouco o Hisoka do Hunter x Hunter. E aí tem sempre aquele elemento um tanto surpresa. Eu particularmente acho chato às vezes esse tipo de vilania, né, de vilão, desculpa, em que o cara meio que tira essas cartadas do fundo do para tentar virar a luta ao seu favor, né? Eu sei que isso é um recurso narrativo, né, que a gente consegue colocar dentro das nossas histórias, mas eu particularmente acho um tanto preguiçoso, assim, porque na verdade acho que o autor faz isso quando a gente não tem, no geral, acredito, né, a gente não tem assim um norte, a gente não tem uma clareza ainda do que vai acontecer na história e a gente acaba prolongando algumas coisas para encher um pouquinho de linguiça ali, para dar um pouquinho mais de volume na história. Afinal de contas, contar histórias, né? Ter esse tipo de mídia também é sobre entreter, fazer as pessoas passarem o seu tempo olhando alguma coisa. Mas o problema é quando isso se torna demais e acaba se tornando o mote principal da sua história e acaba se perdendo, né? Então, a narrativa em si ela fica em segundo plano e o que era para ser entretenimento acaba virando, na verdade, encheção de linguiça. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o meu videozinho falando sobre Jujutsu Kaisen, as coisas que eu não gosto. Né? É uma opinião, como eu estou falando para vocês, de quem não me pediu nada, mas eu estou aqui expressando isso. E eu venho encarecidamente pedir novamente, caso você tenha assistido esse vídeo até aqui, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal, fazer o seu comentário, não xinga muito, sabe? Tipo, eu amo a minha mãe, então, tipo, não xinga muito. Se você for discordar, discorde de maneira respeitosa, né? Não cometa nenhum crime de ódio, preconceito, coisa do tipo, contra a minha pessoa e contra a pessoa de quem você está discordando também. E é isso aí, até uma próxima, beleza? Um abraço, tchau, tchau.